Olá, bem-vindos, bem-vindas, meus amigos, minhas amigas. Vamos. Esse videozinho ele é especial. Sabe por quê? Hoje no grupo do WhatsApp, a minha supervisora da higienização da Seara JBS, Suzana Silva, compartilhou entre nós, colaboradores, né, trabalhadores, um post no grupo sobre saúde mental. Que até então eu não sabia que o mês de janeiro ele é dedicado à conscientização, né? Conhecido como Janeiro Branco. Aí eu fui pesquisar, né? Daí eu pesquisei o que é. Bom, Janeiro Branco é conscientizar, a convidar a saúde, a cuidar da saúde mental, conscientizar, fiz uma escolinha, conscientizar e cuidar da saúde mental. Quem fez? Pasmem, não foi os americanos, não foi os europeus, que a maioria, né, começa com os europeus. Começou com nós, olha que orgulho! Campanha brasileira que iniciou há 10 anos atrás, mais precisamente em 2016, 2014, né, começou, então já vai, não é 10 anos, faz 15, 16, 12 anos, fazem 12 anos já essa campanha, e eu só fiquei sabendo agora. Muito obrigado a minha irmã, amiga e irmã de alma, Suzana, minha supervisora amada, querida. Obrigado por compartilhar isso, porque eu só fui saber agora. 12 anos de existência dessa campanha. O que ela visa? Saúde mental é estar bem com a vida. Saúde mental é vital para nossas vidas. Muita gente, muitos de nós, não nos apercebemos disso, gente. A gente pensa que saúde, quando nós falamos em saúde, quando nos falam em saúde, vou ver a hora aqui para não me perder, né? Quando nos falam em saúde, a gente só pensa na saúde física, né? Se eu estou com tudo em dia aqui ou por dentro, mas a gente esquece o aqui, o que coordena tudo isso. Que não adianta isso aqui estar em perfeitas condições, essa máquina aqui está em perfeitas condições, né? Manutenção em dia, perfeito, né? Óleo, tudo carregado. Mas se o motorista do carro, o motorista da máquina, o operador da máquina não está bem. Quem é o operador da máquina? Porque o corpo é uma máquina. O corpo é uma máquina, gente. O operador, a operadora, né, tá aqui, ó. A mente. Então, por isso, da saúde mental. E o porquê isso? Porque nos últimos anos, com o advento das indústrias, com o advento das profissões, a correria do nosso dia a dia, o estresse em todos os locais de trabalho, seja restaurante, seja trabalho em casa mesmo, com a família, ou casa diarista, faxineira, nas indústrias, que a produção ela exige, né? Porque são centenas, milhares, milhões de alimentos que a gente distribui no mundo, é para todo mundo. Então a produção, a exigência, a cobrança é grande, e se a gente não cuidar da saúde mental, a gente entra em estresse. E o que está acontecendo, a OMS, Organização Mundial da Saúde, já faz uns 5, 6 anos que, após a pandemia, eclodiu. E a famosa ansiedade, a famosa depressão, né? Então, eclodiu. E está dando muito atestado, muita aposentadoria. Pessoas ficando doentes. E isso afeta não só a pessoa, afeta a pessoa no local de trabalho, não consegue render, afeta a pessoa pessoalmente, né? Perde a confiança em si, perde o propósito da vida. E nós, como colegas, como pessoas do convívio, seja familiar, seja maritalmente,
devemos nos conscientizar e aproveitar esse janeiro. Né? Por que janeiro? Por que o Brasil escolheu janeiro? Eu também perguntei. Aí a gente foi ver, né, pesquisando. Claro, faz todo sentido. Dia 31 de dezembro, todo mundo faz fim de ano, né? Eu até fiz uns videozinhos aqui. É tradicional dos seres humanos fazer uma resolução, um planejamento, o que quer, o que não quer, a famosa lista, né? O que quer, o que não quer, o que pretende fazer, se vai fazer um regime ou não vai, se vai arrumar um namorado ou não vai, se vai casar ou não vai, se vai trocar de trabalho ou não vai, né? Faz uma lista. Se vai gastar. E aí janeiro é o começo, janeiro é uma folha em branco. Janeiro é uma folha em branco. De janeiro a dezembro, nós temos 12 meses para escrever a nossa história. Escrever o que nós queremos. Então, os brasileiros que realizaram essa campanha há 12 anos atrás, escolheram janeiro não à toa. Só que não é só para janeiro. Essa campanha, já que nós entramos em contato hoje, eu entrei em contato hoje, essa semana, mas é para a gente conscientizar e conscientizar nós mesmos a vida toda. Agora vamos aos tópicos, que eu pretendo não fazer comprido esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo especial. Quais as orientações? Já que nós sabemos que a saúde mental nos traz o estresse, nos traz, quando não é cuidado, né, nos traz o burnout. Orientações. Primeiro, movimentar o seu corpo. Porque a saúde está ligado à atividade física. Por que atividade física, que é a primeira coisa que recomendo? Porque ela libera a serotonina, o hormônio da felicidade, comumente conseguimos, né? Exemplos. Porque muita gente diz, mas é academia então. Se você quiser ir para academia, se você perfeito, leva lá, você vai conhecer gente, você vai conviver com pessoas, você vai, né, ter movimento. Perfeito. Agora, eu mesmo sou um... Academia não é minha praia, eu tenho preguiça, né? Eu tenho alergia à academia, eu atravesso. Mas há vários tipos de atividade que beneficiam não só o corpo, mas a mente. Quais, Eduardo? Quais? Fala que eu quero ver. Caminhada. Tá, vai só falar. Corrida. Tá. Agora vai o pulo do gato. Dança. Dança sozinho, dança, vai no baile, nós gaúchos vai no bailão, ou o Brasil vai no forró, né? No forró. E dança. Cante. Encontre um hobby que te desestresse, que te tire do dia a dia, sabe? Encontre um hobby. Hoje temos os karaokês de aplicativo, dentro de casa, dentro do seu quarto. Ninguém pode... Tem os vídeos, lógico, mas... Então, se você tem vergonha, vai só pro voz e ninguém vê teu rosto e você brinca com a multidão, você brinca com o Brasil inteiro. E você se desestressa. Porque o lance aqui é encontrar formas de desestressar. Então, falamos em caminhada, falamos em corrida, falamos em dançar, cantar, né? Que isso ajuda, nos traz a serotonina. Não é quando a gente faz exercício, quem faz exercício aí, aquela corrida, aquela caminhada, aquela coisa que dá aquele calorão, aquele suor, não dá uma sensação gostosa. É a serotonina. O que nós, pobres mortais, que nem eu, né, não sou psicólogo, o que a gente fala é o hormônio da felicidade, que é mais do nosso dia a dia. Então essa é a primeira dica, caminhada. Né? Dançar, uma caminhada ao ar livre, estar em contato com a natureza. Quanto mais você tiver em contato com a natureza, pergunte ou observe quem tem um sítio, quem tem um lugar assim que tem um açudezinho. Nós gaúchos aqui é açude, né? Mais um rio. Ou vai pra praia. Mas onde tem árvores, vai na praça, vai no parque. Né? A cidade grande, Porto Alegre, tem os parques da Marinha, parque da Harmonia. Né? Vai lá,
Olhe para a árvore, abraça, fica uns minutinhos, naquela sombra deliciosa que Deus te proporciona. Tire um tempo para você. O que está faltando para nós, a nossa geração, e aí é todos que estão vivos, é tirarmos um tempo para nós. Nós estamos muito focados no celular, nós estamos muito focados na produção, aí é produção de trabalho ou de casa mesmo, né? De como vamos trazer o sustento para os filhos, para a família, como vão cuidar do filho, da filha, como é que vão cuidar. Às vezes estão com 20, 30 anos, mas como é que elas vão cuidar, como é que elas vão ajudar, como é que elas vão... E a cabeça não para, a cabeça... E nós temos que tirar um tempo para nós. Então essa é a primeira dica. Mas são várias, fique atento. Esse videozinho é especial. Segunda dica. Passar a comer melhor. Como assim, Eduardo? Como assim passar a comer melhor? Tem que fazer dieta? Não, gente. O que está acontecendo hoje que eu digo, quando nós falamos hoje, é há 20 anos atrás, juntando 20 anos, 30, 40, é a industrialização. Não que nós sejamos contra, porque eu dependo. Eu dependo que o Brasil e o mundo compre as comidas industrializadas, porque é o meu trabalho. Então, eu dependo. Não pare de comprar, gente, eu preciso. Mas diminua. Hoje, com os aplicativos de iFood e coisa nada, a gente fala, porque meu endereço tal aqui, manda uma pizza, manda um hambúrguer, manda não sei o que, manda um refri, isso aí. E chega. Aí aquela coisa que tinha nos anos 80, nos anos 90, em que a precariedade do telefone era mais difícil, e nem se pensava em isso, em iFood, coisa nada, entrega em casa, tinha todo um ritual, né? Um ritual assim no bom sentido. A mãe, o pai, né? Cozinhando, né? Cuidando dos filhos ali, para fazer o alimento. Esse ato de o homem e a mulher, que é os companheiros no caso, né? Ir ali, cortar o tomate para fazer salada, enquanto, sei lá, um prepara a carne, ou o outro prepara o arroz, o outro prepara o feijão, uma comida caseira. Tem todo esse ambiente. Por quê? Porque você está fazendo para sustentar, alimentar quem você ama. Eduardo, eu moro sozinho. Então faz para você mesmo. Porque isso também libera a serotonina, quando nós estamos com desejo de fazer alguém feliz. Então, diminua, começa a comer comida caseira, que você mesmo faça, ou que sua mãe faça. A comida de mãe sempre é perfeita. Né? Qualquer comida de mãe é melhor. A sua mãe, a outra, a outra. Né? A minha, qualquer comida de mãe é melhor. Então, vamos voltar para a comida caseira. Então, é a segunda dica. Reduza açúcares. Sim, gente. Reduza. Porque o açúcar demais no nosso sangue, ele também dá uma ansiedade na gente, ela dá sintomas de depressão, porque a gente está consumindo muito açúcar. Eduardo, eu quase não tomo café. Sim, pode ser que você quase não tome café. Mas é açúcar no refrigerante, açúcar nos bolos, nos doces, açúcar em tudo quanto é lugar, gente. Açúcar tem na maioria dos alimentos, principalmente das padarias. E isso nos afeta. Então, diminua o açúcar. Outra dica. Prepare a comida em casa. Pare com o refrigerante. Pare com o refrigerante, cara. Se eu consumo Coca-Cola, Pepsi, refri, todos os dias, ou todo fim de semana, diminui. Faz para uma vez por mês. Mostre amor para o seu filho, para sua filha. Porque se você está dando refri todos os dias, ou todo domingo, os 4 domingos do mês, me desculpa, mas você não está dando amor para o seu filho. Você está destruindo a saúde dele e dela. E aí no futuro, quando ele tiver 18, 20 anos para frente, se ele continuar consumindo diariamente, não é para proibir, não é proibido, mas diminua.
Em vez de 4 litros por mês, tome 1 por mês. E você verá a diferença na sua pele, na sua saúde do corpo, mas aqui, ó, que é o nosso assunto, na saúde mental. E isso é pura verdade, diminui o estresse pra caramba. Eu mesmo, quem me conhece, eu era muito estressado. Na secundária, na expedição. Aí eu parei o refri, diminuí até mesmo o suco, parei com a carne. Vai fazer uns 2, 3 anos que eu parei com a carne. Como um pedacinho de vez em quando, que o corpo precisa, mas eliminei. Passei por uma comida saudável, com salada, fruta, e papapá, papapá. Desestressei através das músicas, né, cantando, brincando, caminhada, né? As dicas que estão aqui. Diminuir a industrialização, pizza, hambúrgueres, essas coisas nada. E qual foi o resultado? Que até eu me surpreendi. E ao pesquisar hoje sobre esse assunto, eu fiz no instinto. Eu fiz no instinto, mas na verdade acabei fazendo para poder falar para vocês. Funciona, gente. Diminuindo o refri. Na verdade, elimine, né? Eu sei que para as pessoas é difícil isso. Mas elimine e troque por suco. Se possível, suco natural. Mas se não for natural, suco comprado mesmo. Né? Pozinho. Diminua. Faça isso por 2 meses. Elimine o refri por 2 meses. Diminua o açúcar por 2 meses. Elimine carne por 2 meses. Tenha uma comida saudável por 2 meses. Desafio 2 meses. Já que você não acredita em mim. 2 meses. E você verá a diferença. Faça caminhada, vá no parque, vá numa praça, vá no sítio, quem tem sítio, ou tenha amizade com pessoas que tenham sítio, que tenham fazenda, que tenham açude, que tenham árvores. Que pode ver que quem mora, ou quem vai fim de semana, né? Quem tem sítio, quem tem fazenda, vai, né? É normal. Quem vai nesses lugares onde tem árvores, é mais feliz. A pele é mais boa. E é milagre? Não. É cuidado com a saúde mental. E hoje, gente, hoje quando eu digo essa geração, esses anos, todos da nossa vida, os próximos 50 anos, 100 anos, a prioridade é cuidar da saúde mental, porque começa aqui. Porque se a minha saúde mental não estiver em dia, dá problema aqui, dá problema aqui. A maioria das dores físicas, das doenças que nos aparecem, começou aqui. Por isso, a conscientização e a campanha para cuidar da saúde mental. Há milhões de pessoas adoecendo, e não é só as pessoas quarentões para cima, muitos jovens. Por quê? Mais para frente nós vamos ver. E isso me afeta também, eu diminui. Não parece, mas eu diminui. O sono. Também é importante cuidar do sono, gente. Tem gente que dorme pouco, tem gente que dorme demais. Mas tem umas dicas. Que não é o Eduardo, o Eduardo faz isso, mas tem umas dicas que é essencial e faz todo sentido. Né? Temos a higiene do sono. Como é que eu faço a higiene? Criando hábitos antes de dormir. Como é que eu crio hábitos? Diminua as luzes fortes que tem no quarto. Né? O som ambiente diminua, se possível. Porque tem gente que, como nós temos os aplicativos, não vou dar o nome da fulana aí, da inteligência artificial aí que liga os Spotify, que liga, né, as músicas pra gente, fala as notícias e coisa, essa fulana da Amazon aí, que eu falar, ela responde, né? A gente pede, ela liga e fica tocando a música, porque adolescente faz isso, né, jovem? Fica a música toda ali, dorme com a música, dorme com o barulho de chuva, dorme com os barulhos, com essa tecnologia. Mas isso afeta o nosso inconsciente. E ao acordamos mais cansado, mais estressado,
olheira, né? Olheira. Mais abatidos do que dormir normalmente. Então, a recomendação é, vamos fazer igual nosso vovô e nossa vovó, principalmente os avós raízes, que a minha geração teve. Os de agora são avós modernos, né? Não tem essa história de cestear, não tem essa história de levar água para cabeceira da cama, né? Os avós de agora são modernão, roupinha curta, são jovens. Mas o meu avô, minha avó, meu bisavô, minha bisavó, dos quarentões, né? Dos anos 70, dos anos 60, nossos avós eram diferentes dos avós de agora. Nossos avós tinham todo um ritual. Levar água, né? Deitar no mesmo horário, né? Isso eu faço, eu escolho um horário, é aquilo no mesmo horário, no mesmo ritmo. Procurar o mesmo ambiente, assim. Preparar o ambiente, né? A luz apagada ou não, tal. Para quê? Porque o organismo ele precisa de hábito. Porque quando nós temos um hábito saudável, o corpo reage, o corpo demonstra. Outra coisa que afeta, e todos nós fazemos com essa modernidade, e se possível, eu sei que é difícil porque para mim também é, não sou hipócrita não, gente, para mim também é. Mas quer melhorar a sua saúde mental? Quer deixar o estresse? Quer deixar a irritabilidade? Quer diminuir pelo menos? A hora de dormir é a hora de dormir. Óbvio, é a hora de dormir, é a hora de dormir. Eu sei que você está pensando nisso. Mas não, gente, tem sentido. O que a gente faz com o celular hoje? E é todo mundo, gente, eu também. Tanto é que eu tô aqui gravando com vocês, né? Então, eu também sou. A gente vai deitar pra dormir? Pra dormir? Não, eu vou dormir agora, eu preciso dormir, eu preciso levantar cedo amanhã. Já tá passando a hora de dormir. Mas... E fica ali. Essa tela, por mais que diminua o brilho dela, ela é, na verdade, ela é azul. Mesmo que seja branca, que seja não sei o que, do celular. Mas na verdade, assim, tecnicamente, ela é azul. Ela entra nos nossos olhos. E é por isso que, ó, o que tem de jovem, ó, usando óculos, tá aí o problema. E isso nos afeta para dormir. Se nós criarmos o hábito para cuidar da saúde mental, gente, ela é essencial em nossa vida. Ela é mais essencial que cuidar da saúde física. Porque tem gente que bota embaixo do travesseiro. Tem gente que bota do lado da cama. Quem dorme sozinho, bota em cima da cama mesmo ali. É o parceiro, é a parceira, levanta do lado ali. Não. Vamos voltar ao hábito dos nossos avós. Esses têm sabedoria. Só que a gente não respeita mais, né? Mas eles têm sabedoria. Bota o celular um pouquinho mais longe, uns 2 metros, 3 metros longe. E vá meia hora, 40 minutos deitar sem mexer nele. Só deitar, meu. No primeiro mês você já vê a diferença. O estresse diminui. E é isso aqui que nós estamos falando hoje, não servirá para você. É simples cuidar da saúde mental. E faz uma diferença enorme em nossa vida profissional, em nossa vida pessoal, que até o que mais importa é a pessoal. Né? E o profissional, a gente consegue só aquelas 9 horas lá e depois vida que segue. Mas e a nossa? Porque se nós não cuidarmos da saúde mental, nós ficamos estressados, nós ficamos doentes, nós ficamos com dores do corpo e nós perdemos a confiança em nós mesmos. É aonde dá depressão, crise de ansiedade, e a gente não entende onde começou. Por quê? O desânimo começou lá, no não cuidado. Saber a hora de se afastar. Saber dizer não aqui é quem me conhece sabe. Agora estou compreendendo porque eu sou um pouco diferente. É que a gente tem que cuidar da energia da gente. A gente tem que cuidar da saúde da gente. E isso faz toda a diferença. Saber a hora de se afastar. Saber dizer não às amizades, relações que não agregam em nada. Porque tem pessoas que só de estar perto de você
Se não tem um bom papo, assim, não, só falo bobagem, só falo merda, só falo coisa sem sentido, sem conexão, não dá pra aproveitar não dá pra aproveitar uma frase. Além de tu ouvir asneira, a tua energia vital que todos nós temos, ela é sugada e você se sente cansado, você se sente com sono, até perto dessas pessoas. Assim você fica... Por que isso? Será que eu acabei de dormir 10 horas, eu tava bem, como é que é? É as pessoas sugando a tua energia. E aí você se sente triste, você se sente cansado e não sabe por quê. Você vai para cá e acha culpa a empresa, culpa o seu patrão, culpa a sua mulher, culpa o seu marido, culpa o seu filho pelo seu estresse. Um pouco pode ser que tenha, mas não é 100% só eles. Depende dos seus cuidados anteriores. Quando você aprende esses cuidados, que parece difícil, mas é simples pra caramba. Quais são os cuidados? Vou dar uma recapitulada. Fazer caminhada, fazer exercício. Aí pode ser de academia, mas pode ser caminhada, pode ser dançar, pode ser caminhada ao ar livre, corrida. Segundo passo, comer melhor, diminuir os iFoods, diminuir a pizza, diminuir a comida industrializada, diminuir a carne, se possível eliminar. Comer mais verduras, coisas, mas o pulo do gato, o segredo é voltar à comida caseira, porque ela não é só a comida caseira, mas tem todo o ritual bonito. Ainda mais se você é casado, se você é casado, se você tem mesmo uma família. Eu moro sozinho, daí é diferente, né? Tem que fazer. Mas mesmo assim tem um ritual. Por quê? Porque você vai ali, você está fazendo, você está cortando, você está limpando o alimento, você está preparando e tal. E nesse tempo você está conversando com o seu marido, com a sua esposa, está criando vínculos. Você está olhando, conversando com seus filhos ali, você está com o pensamento, eu não posso deixar queimar o arroz, a salada, eu não posso deixar queimar o feijão, porque meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa. Então você está depositando amor, está depositando carinho, e isso tudo reverbera de dentro para fora, mas também volta para nós. E lá veio a situação da serotonina, o hormônio da felicidade. Quem faz isso vive muito bem. Não tem o famoso estresse, esse burnout aí que nós da cidade grande temos. O sono, né? Cuidar do sono, diminuir o tempo no celular, diminuir, né? Planejar um horário, eu vou dormir sempre a 1 hora da manhã. Então, deu 1 hora da manhã, faz de tudo para ir dormir. No começo é complicado, mas depois que o corpo entende, facilita. Porque tendo um bom sono, sem luz, sem celular por perto, porque a radiação do celular, ela afeta o nosso cérebro, a gente não percebe. Por que tem tanto jovem aí que é diferente? Tá mais abatido assim, mais triste. Por causa disso. É a radiação do celular. Saber a hora de afastar, saber a hora de dizer não. Temos que saber dizer não. Porque muitas vezes as pessoas com medo da opinião alheia, medo do que as pessoas vão falar, que as pessoas vão pensar. Então, tem que se conhecer, gente. Tem que se dar o valor. Todos nós temos valor. Todos nós. Nem todas as pessoas devemos deixar tirar a nossa energia. Porque nem todas são saudáveis psicologicamente, emocionalmente e fisicamente mesmo. Então por isso que temos que saber dizer não. Não é mal. Não é só a pessoa ruim saber dizer não. É cuidar de si. É se amar. Se ame em primeiro lugar. Faça essas dicas e você verá a diferença. E não é o maluco falando. É cientificamente comprovado.
muda, você praticamente não conhece mais o que é estresse, não conhece mais o que é doença mental. Separar o tempo para relaxar, se afastar um pouco da tecnologia, né? Faz uma pausa, pense em você. Praticar a atenção plena. Por que eu falei? Por que eu coloco praticar atenção plena? Eu poderia ter falado, vamos fazer uma meditação. Uma meditação não tem nada a ver, mas remonta à religião, coisa. Não. E meditação também, as pessoas entendem que é ficar quieto e não pensar tentar não pensar em nada. Não é isso. Praticar a atenção plena é tirar 5 minutos, 10, 20. Aí aos poucos, né? Quando mesmo você consegue ficar uma hora. Vai. 2 minutos, 5 minutos. Pra você. Como assim? Pra você. Desliga a TV. Desliga o celular. Não olha, não mexe. Desliga o rádio, coisa. E pense em você. Fique aqueles minutinhos ali pensando mesmo em você, o que você gostaria que tivesse feliz, te fizesse feliz, o que você precisa fazer, se é aumentar as caminhadas, se é diminuir a alimentação, fast food. Pense em você. Então, atitude plena, praticar atenção plena em você. Você é muito importante. Isso é muito importante. Você precisa estar ciente, você precisa saber que isso aqui é um veículo, é um carro, é uma máquina, muito importante. E aqui, o seu mental, você é o motorista, você é o operador, a operadora da máquina. Então, aqui precisa estar 100% para isso aqui funcionar. E quando isso aqui está 100%, está em paz, tá tranquilo, tá sereno, se conhece, a máquina não dá muito pau. A máquina trabalha mais sem desgaste. Por isso que tem muitas pessoas que demoram para aparecer doença. Tem muitas pessoas que só lá com 70, 80 anos que vai aparecer, porque daí é o corpo, né? Que daí é a idade, faz parte. E as pessoas ficam assim, meu Deus, como? Mas é que a pessoa sabia desses truques que estamos passando para vocês agora. E não é imaginação, gente. Não é imaginação. Eu pratico na minha vida, nos últimos 5 anos. Mas na verdade a vida toda, mas nos últimos 5 anos que deu um start. Quem me olha lá sabe que dificilmente vem um pedaço de carne e leva o prato. Por que isso? Cuidado. Saúde mental. Lidar com o momento presente sem estar, né? E cuidar da saúde física. Então, o assunto era curto hoje. É isso aí, gente. Saúde mental no trabalho. E você? Sabia de Janeiro Branco? Fui saber com a minha supervisora da higienização, terceiro turno da JBS Seara, Seberi. Obrigado, minha amiga. Obrigado, minha irmã de alma. Obrigado, porque só fui saber agora. 16 anos na praça aí, e eu que me acho antelado, fui saber hoje, no grupo do WhatsApp. E a importância de compartilhar? Faço mesmo. Ou pega o meu videozinho e compartilhe, ou você procura na internet, ou quando aparecer uma postagem, vai aparecer, se Deus quiser, uma postagem, uma foto, um meme, um videozinho bem elaborado e tal, compartilha, gente, porque isso é muito importante. Isso aqui tá dando muita muitas pessoas nos locais de trabalho estão se encostando por isso. E não é tão bom assim como os jovens pensam se encostar, porque isso afeta a vida profissional lá na frente. Porque o tempo que a gente fica encostado, eu consegui ficar 1 ano encostado. Quando você vai se aposentar, você tem que trabalhar para pagar esse ano. E quanto mais a gente faz isso no decorrer da vida, mais dívida a gente tem. E é por isso que a gente vê pessoas que estão se aposentando. A gente fala, como é que não se aposenta nunca, tchê?
Já encaminhou, tá pagando, né? Pagando que eu digo, tem que trabalhar mais um ano, tem que trabalhar mais 2, tem que trabalhar mais 3, por causa dos afastamentos que teve no decorrer da vida. Então, vamos cuidar dos nossos jovens, que estão sendo os mais afetados, né, por essa síndrome de burnout e saúde mental. Janeiro branco. A partir de hoje, todo mês de janeiro, uma vez por ano, vai ter esse vídeo. Esse vídeo que eu digo, nós vamos falar sobre esse assunto. Então, a dica é essa. Abraço, fique com Deus e até daqui um pouco para o nosso estudo.